Gente, feche os olhos um pouquinho. Feche os olhos um pouquinho. E eu quero que você faça uma oração a Deus. Aquilo que você mais deseja, aquilo que você mais tem sede, aquilo que você mais tem fome de Deus. Fale com Ele agora. Pai, em nome do Senhor Jesus, o Senhor conhece. O Senhor conhece até o que nós desconhecemos sobre nós. E muitos problemas que nós temos, não se trata do que nós vemos de forma externa, mas se tratam de coisas que estão guardadas dentro do nosso coração. Coisas ocultas, ó Pai, cativeiros, que nos impedem de atingir, ó Deus eterno, o nosso destino, o nosso sucesso, a nossa vitória. E nessa noite, ó Deus, em nome de Jesus, eu quero declarar, ó Pai, que não existe nenhum cativeiro que o Senhor não destrua, que não existe nenhuma barreira que o Senhor não derrube, nenhuma montanha que não se renda diante de Ti. E eu peço a Deus que cada uma dessas pessoas que aqui estão, sejam, ó Deus eterno, livres para realizar este sonho, para ver a Tua glória, Senhor Deus amado, no seu casamento, na sua empresa, no seu coração. E que no nome de Jesus, ó Pai, o poder de Deus se manifeste e o Teu santo nome seja glorificado. E digam todos, amém. Nós estamos numa série de mensagens e a semana passada nós falamos com muita propriedade acerca da lealdade e o quanto esta lealdade pode mudar nosso casamento, pode mudar o nosso sucesso na vida. A lealdade e a fidelidade. Mostramos a semana passada que nós podemos ser fiéis sem ser leal, né? Porque a fidelidade se trata de um compromisso que eu assumo e eu posso ser fiel com o compromisso, executar o compromisso, mas ser desleal, né? Porque eu faço tudo o que tem que fazer, mas saio por trás murmurando, saio por trás falando mal, saio por trás defamando, e aí então o que acontece? Aquilo que eu fiz com fidelidade ao trabalho, ao serviço, eu vou destruir e as portas se fecham. É muito importante a gente entender o nosso comportamento. Por quê? Porque depende daquilo que nós fazemos, de como nós nos comportamos diante de Deus, é que nós vamos ter acesso ao que Deus tem para nós. Eu acho que tem que tirar um pouquinho do médio meu, né? Está meio... Aqui dá uma arrumadinha. Então, depende daquilo que você sabe e da maneira com que você vai se comportar, é o acesso que você tem. Deus tem tudo para nós. Deus tem tudo preparado para nós. Toda sorte de bênção, toda sorte de vitória, Deus tem preparado para nós. Não existe nada que Deus já não tenha dito sim e amém. Porque se Ele não poupou por causa de nós, nem ao seu único filho, existe porventura alguma coisa que Ele venha negar para nós? Claro que não. O Senhor tem bênção, o Senhor tem vitória, o Senhor tem prosperidade, mas Deus, Ele trabalha com a sua palavra. Ele não pode negar a sua palavra. Ele trabalha de acordo com a sua palavra. E se nós não aprendermos a palavra e não nos alinharmos na palavra, o problema vai ser que Deus está com a bênção aqui e nós estamos caminhando por aqui. Nós estamos afastados do caminho que é Jesus. E Jesus é quem? É a palavra. Então a nossa vida, nós precisamos ter sabedoria para pegar a palavra da vitória, alinhar o nosso coração e clamar a Deus para que o nosso coração esteja alinhado com Ele. Porque aí então, se a minha palavra estiver em vós e vós estiverdes em mim, pedireis tudo o quanto você quiser e será feito.
O problema está na ignorância, ou talvez a gente acostumou a levar a vida do jeito que a gente acha que deve levar, sim ou não? Ah, não dá nada, aí eu vou fazer assim, eu vou por esse caminho. E todas as vezes que nós levamos a vida do nosso jeito, como diz a palavra do Senhor, há caminhos que para o homem parecem corretos, mas o final deles é a morte. Há caminhos que parecem que vão dar certo, mas se você seguir pelo teu conceito, pela tua maneira de pensar, você pode chegar lá na frente e dar de cara com a morte, com a separação, com um divórcio, pode dar de cara com tantas circunstâncias. Então nós precisamos clamar ao Espírito Santo no dia de hoje, para que o Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, revele a palavra, e que nós venhamos a gostar de ouvir a palavra, o confronto da nossa palavra. A palavra de Deus, ela nos confronta, a palavra de Deus, ela nos desafia, nos tira de um nível para nos levantar para outro. Eu quero dizer para você que nós todos passamos por vales, por desertos, todos nós enfrentamos inúmeras circunstâncias da vida, e existem coisas que você já passou, que quando você olha para trás, você diz: eu não sei como eu passei por isso. E talvez você esteja passando por algum momento, alguma circunstância da tua vida, que você diga: eu não sei o que eu vou fazer, eu não sei como é que eu vou sair dessa circunstância. É verdade, muitas vezes a gente não sabe mesmo, e às vezes existem vezes que você não entende, existem momentos em que o mundo inteiro se levanta contra você, mas sabe quem consegue permanecer? Aquele que guarda a palavra, aquele que esquadrinha o seu coração pela palavra. A palavra é que nos dá força de prosseguir. A palavra é que nos dá força de nós seguirmos. E quando nós nos alinhamos com a palavra, quando nós nos esforçamos com o coração, para que o nosso coração esteja na palavra e a palavra esteja no nosso coração, não importa o que digam as pessoas, não importa o que diga as circunstâncias, não importa qual vento sopre lá fora, porque se a palavra está em mim e eu estou na palavra, então tudo está bem, e Deus, com toda certeza, não pode deixar de abençoar, porque Ele vela pela sua palavra para cumpri-la. Tem vezes que nós passamos por luta e nós sabemos que estamos em desobediência, sim ou não? A gente sabe, a Bíblia diz que o pecado está sempre diante de nós, que nós conhecemos os nossos erros e falhas, mas também existem lutas em que você diz: Senhor, eu tenho feito tudo certo. Quem já passou por essa luta? Senhor, eu tenho te honrado, Senhor, eu tenho te servido, Senhor, eu estou em obediência, e a luta vem sobre a tua vida, e você diz: por que, Senhor? Você sabe de uma coisa, eu quero dizer para você: todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Se você está fazendo tudo certo, se você está andando no caminho correto, se você está em obediência, e a prova vem para a tua vida, talvez o Senhor Deus vai tirar as pessoas erradas, porque muitas vezes tem pessoas que nos cercam, que não estão conosco, que não estão ao nosso lado, que não nos apoiam, que nós olhamos por frente, mas Deus conhece o coração. E sempre que Deus quer te abençoar, guarde isso no teu coração: Deus retira pessoas e Deus acrescenta pessoas. É assim que Deus trabalha. Quando Deus quer me abençoar, uma pessoa vem para a minha vida. Quando Deus quer te abençoar, Ele conecta você com alguém. E quando você vê, de repente: puxa vida, eu fui abandonado, eu fui traído, eu fui deixado de lado por alguém que eu tanto amei, que eu tanto cuidei, não fica triste.
não fica triste. Não deixe que o inimigo arranque de você a palavra do Senhor. Continue sendo fiel. O que você não entende no dia de hoje, amanhã você vai entender. O que você não vê no dia de hoje, amanhã você vai ver. Porque muitas vezes Satanás nesses momentos sopram na nossa cabeça e dizem assim: de que adianta ser fiel? Quem já pensou assim? De que adianta eu me esforçar para fazer a coisa certa, se tudo virou de cabeça para baixo? Ué, toda vez que a gente tem uma limpeza na nossa casa, sim ou não? Primeiro vira onde? De ponta cabeça. Quando Deus vai realizar algo na tua vida, acontecem coisas que você não imagina, acontecem coisas que você nem espera, mas confia, obedeça. Eu quero que você entenda o poder que há na obediência no meio da adversidade, porque é fácil obedecer a Deus quando tudo vai bem na nossa vida, sim ou não? É fácil, é cômodo obedecer a Deus quando as coisas que Deus nos pede não mexem com a gente, no sentido de que eu não preciso largar nada. Tenho que ler a Bíblia, mas eu gosto de ler. Eu tenho que orar, mas eu adoro orar. Então obedecer a Deus nas coisas que você gosta, nas coisas que são fáceis, e nos momentos alegres da vida, qualquer um faz. Mas permanecer obedecendo, quando tudo à tua volta te afronta e te confronta, vai te levar a lugares que você jamais imaginou. E o tema dessa noite, para completar o que nós falamos a semana passada, é a obediência. A obediência na Bíblia vai além de ações, tem a ver com um coração alinhado com Deus. Elias era um homem obediente? Era? Obedeceu, foi leal, foi fiel, e ele teve o seu tempo na caverna, teve seu tempo lá no riacho de Querite, sendo alimentado pelos corvos. Ser leal e ser fiel não quer dizer que nós não vamos atravessar circunstâncias difíceis, mas depois desses dias, este homem levantou a mão para o céu, e orou a Deus. Depois de todo aquele tempo, 3 anos, escondido, comendo pão e água, e carne que o corvo trazia, ele levanta a mão na frente de 2 nações, porque Israel estava dividido, metade adorava Baal, e outros poucos adoravam a Deus, e naquele instante em que ele levanta a sua mão, toda Israel voltou a adorar a Deus, porque o fogo desceu. Deus, Ele manda dizer para você, o Senhor Deus vai te dar autoridade, o Senhor vai te dar autoridade para clamar aos céus, e Ele vai mandar fogo dos céus, Ele vai responder a tua oração. Não arrede o teu pé. Então a obediência é manter o coração alinhado à palavra. A obediência evidencia o amor que nós temos por Deus. João 14:15, por favor. Se me amas, esse texto diz, você vai guardar os meus mandamentos. Quem me ama, guarda os meus mandamentos. Então não tem como dizer, eu te amo Deus, eu te amo Senhor, eu te amo Pai, eu te amo Rei dos Reis, eu te amo Senhor dos Senhores, se os mandamentos, se as ordens dele, eu não guardo no meu coração. A obediência, é aperfeiçoado, nosso amor é aperfeiçoado pela obediência. 1 de João, capítulo 2, verso 3 e verso 5. Se eu amo,
logo obedeço. 1 de João 2, versículo 3 a 5. E nisso sabemos que o conhecemos, se guardamos os seus mandamentos. Vai para frente. Aquele que diz, eu conheço-o, e não guarda seus mandamentos, olha lá, é mentiroso, e nele não está a verdade. O que Deus está dizendo? Aquele que me conhece, aquele que sabe que eu sou o Senhor, aquele que sabe que eu sou Deus, e aquele que por amor, porque não guarda o mandamento por medo. Deus não quer usar a força das trevas para que eu guarde o mandamento. Vou guardar o mandamento do Deus vivo, porque eu tenho medo do inferno. Eu guardo o mandamento de Deus por uma única razão: Ele é o amor da minha vida. Conforme você se esforça, nenhum de nós, inclusive eu, nenhum de nós obedecemos 100%. Mas a conversão, ela é instantânea. A santificação e a revelação é progressiva. Eu tenho que estar melhor hoje do que estive ontem. Eu tenho que estar amanhã melhor do que estou hoje. Talvez o que eu obedeço hoje, não obedecia há 3, 4, 5 anos atrás. Mas hoje eu já aprendi. O Senhor me revelou, o Senhor me fortaleceu. Nós caminhamos na presença de Deus de revelação em revelação. E para quem Ele se revela? Para quem o ama. Para quem o ama. É inexplicável essa questão de amar a Deus, né? Porque às vezes a gente nem tem tanta intimidade com Ele, mas quando vem a luta, é Ele que a gente clama, é a Ele que a gente grita. Sim ou não? Até o ateu clama, ai meu Deus, quando o avião está caindo. Não tem quem não clame por ele, né? Porque é o amor. Então o que acontece? A obediência prova o quanto nós amamos a Deus. O poder da obediência. Lá em Gênesis capítulo 22, pode abrir do 17 ao 18, mostra ali que Deus, Ele pede para Abraão, o quê? Seu único filho. Quando Deus pede algo único para você, preste atenção, escute. Quando Deus pede algo único para você, quando Deus pede algo da sua vida, ou uma oferta, ou Ele pede seu tempo, faz você levantar de madrugada, pede para você interceder. Quando Deus pede alguma coisa, é porque Ele tem algo muito maior para te entregar. Nossa, né? Então quando Deus chega e pede para Abraão, me dê o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem você ama. Rapaz, que Deus nos guarde, que Deus nos proteja, porque nem todos nós estamos prontos para obedecer a esse nível que obedeceu Abraão. Sim ou não? Mas ele vai e ele entrega aquele menino. Ele literalmente vai para oferecer em sacrifício o seu único filho. E quando ele levanta o cutelo, que ele abaixa o cutelo, ele escuta a voz do Senhor que diz: não faça mal ao menino, porque agora sei que tu me amas. Agora olha aqui, ó, que deveras te abençoarei. Olha lá o versículo, gente, agora que eu vou ler, se pagou? Que deveras, põe lá para mim, que deveras te abençoarei, e grandissimamente multiplicarei a tua descendência, como as estrelas do céu. Segue lá. E como a areia que está na praia do mar, e a tua descendência possuirá a porta dos seus inimigos. Mais um. E a tua descendência será bendita, serão benditas, na tua descendência serão benditas todas as nações da terra, porque obedecestes a minha
voz. Sabe o que acontece? Quando você obedece à voz de Deus, quando você talvez Abraão tenha passado o caminho mais difícil da sua vida, a trajetória mais horrível e horripilante da sua vida, andando com seu filho pelo meio do deserto, com o cutelo, com tudo, aquilo, o coração desse homem, eu não consigo nem sequer sonhar, muito menos tentar entender o que se passou no coração desse homem, mas a obediência dele, fez que da descendência dele, nascesse quem? Jesus de Nazaré. E em Jesus de Nazaré, o descendente de Abraão, é bendita todas as nações da terra que se curvam diante dele. Uau! Diga, a obediência eleva, promove. A obediência te leva a lugares altos. Será que Abraão entendia? Será que Abraão compreendeu o que Deus falou com ele? Será que Abraão sabia muitas coisas que Deus fala conosco, através da boca dos profetas, através da escritura sagrada? Nós não temos como dimensionar, e muitas vezes nós questionamos, porque não compreendemos. Talvez Abraão não imaginaria que era o descendente dele, que ia ser crucificado naquela cruz, e que pelo sangue derramado, porque o esperma estava no céu, a santa semente, mas Maria é filha de Abraão, e dentro dela foi gerado aquele que nos salvou. Eu profetizo sobre a tua vida em nome de Jesus. Eu declaro em nome de Jesus sobre o teu coração, sobre a tua vida, que através da obediência, que através de você resistir à tentação e fazer aquilo que a palavra do Senhor tem colocado no teu coração, você será promovido, elevado, será levado à vitória, em nome de Jesus. Filipenses, capítulo de número 2, verso de 8 a 11, Filipenses 2, de 8 a 11, a vida de Jesus, esse filho de Abraão, ele não cobra de você aquilo que ele mesmo não fez, mesmo ele sendo Deus, mesmo ele sendo a palavra, mesmo ele, tendo o poder sobre todas as coisas, o que ele fez? Ele foi obediente. Portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão do Espírito, se há alguns estáveis em afetos e compaixões, completai o gozo, que sinta no mesmo amor. Vamos para frente. O mesmo ânimo de sentir. Que texto é? 2:2, não, filho. É 2:8. Estou vendo que está ali em Filipenses, mas não está no que eu quero. 2:8. E achando-se na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, porque ao nome de Jesus se dobra todo o joelho que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. Quem deu exemplo de obediência? Deus não nos cobra aquilo que Ele mesmo não faz. Deus não exige de nós aquilo que Ele mesmo não vive nele mesmo. Jesus foi obediente, e a obediência a Bíblia não diz que aquele que se humilha será exaltado? Aquele que se curva será levantado? Não diz assim a palavra de Deus? Quando você obedece, você dobra a tua carne, você dobra a tua razão, você se curva à voz daquele que é todo poderoso. E quando você se rende, será que Jesus queria morrer na cruz?
Quando ele estava em agonia, o que ele disse? Pai, se for possível, o que ele falou? Afasta de mim este cálice, mas todavia seja feito qual vontade? A tua e não a minha. E quando ele disse seja feita a tua vontade, ele entendeu que a vontade de Deus era perfeita. E se ele hoje tem um nome, sobre todo nome, se ele foi exaltado acima de tudo nos céus e na terra, foi pela obediência que ele praticou. Deus quer exaltar os filhos dele nessa terra. Deus quer levantar uma geração de vitoriosos, de vidas abundantes aqui nessa terra. Mas nós temos que estar dispostos a obedecer. Nós temos que estar dispostos a quebrar o nosso ego, a quebrar o nosso orgulho. Jesus obedeceu e foi aperfeiçoado pela obediência. Nós também. A obediência, Lucas capítulo 5, do verso 5 ao verso 6. A obediência traz abundância e atrai milagres. A abundância, e fazendo assim, veja no 5, por favor. Verso 5. Versos 5 e 6. E respondeu Simão e disse: Mestre, ele tinha pescado, havendo trabalhado quando? A noite toda. Nada nós apanhamos. Pedro era especialista em pescaria, conhecia o mar da Galileia como a palma da sua mão. E Jesus era um carpinteiro que não entendia absolutamente nada de pesca, não tinha a mesma profissão, mas Jesus Cristo olha para ele e disse: lance a rede. E Pedro responde: agora lança do lado direito. Não era a hora certa, ele já estava lavando as redes para ir para casa cansado, mas cansado, ele foi lá e lançou a rede mais uma vez. E o que acontece? Olha lá, e fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, que rompia-se-lhe as redes. Você sabe qual é o problema que nós temos? O problema que nós temos é o seguinte: nós ouvimos muitas vozes estão ao nosso redor. A voz da experiência, são vozes interiores. A voz das pessoas ao nosso redor, que olham para nós e querem dizer para nós o que é certo, o que é errado. Mas nós precisamos entender que o sucesso da nossa vida não está na força do braço e nem na nossa experiência, mas o sucesso da nossa vida está em obedecer a Deus. Amém. E fazer aquilo que a nossa experiência diz que não funciona. Se Ele mandou, eu vou fazer. A experiência de Pedro dizia para ele: eu não trabalhei a noite inteira, eu tentei de tudo, eu já fiz isso, eu já lancei para a direita, eu já lancei para a esquerda, eu já fiz tudo o que eu podia, mas sobre a tua palavra, Deus está dizendo hoje: você está disposto a, sobre a palavra de Deus, você lançar a rede novamente? Você está disposto, pela palavra de Deus no dia de hoje, a matar o teu Isaac? Isaac era o que mais Cristo amava, mais Abraão amava. Mas sobre a palavra de Deus, Deus disse: vem e traga. Não é porque Deus queria aquele Isaac, Ele queria dar essa multidão de pessoas para Abraão, que são como a areia do mar e como as estrelas dos céus. Porque todos nós que recebemos a Jesus no mundo todo, somos filhos de Abraão por adoção. Amém. Através de Cristo Jesus. E somos herdeiros da promessa que Deus fez a Abraão. Aleluia. Você está disposto hoje a parar de ouvir os especialistas, a parar de ouvir as vozes interiores? Você está disposto no dia de hoje a abrir mão do conhecimento humano para sacrificar
Uau, que palavra! Como Deus é maravilhoso, né? Então, a recompensa da obediência, João 14, 23, Evangelho de João 14, 23, vamos ver lá? Respondeu-lhe Jesus e disse: se alguém me ama, guardará quem? Quem? A minha palavra. Olha lá. E meu Pai o amará, e viveremos para Ele, e faremos nele. Vale a pena ler de novo. Vale a pena ler de novo. Não é a novela, vale a pena ver de novo. Vale a pena ler de novo. Jesus respondeu e disse: se alguém me ama, quem me ama, guarda a minha palavra. E a Bíblia diz que aquele que é filho de Deus, ouve a voz de Deus e reconhece a voz do seu Pai. Nós sabemos que somos bombardeados por multidões de pessoas, mas lá dentro do nosso coração Deus fala com a gente. Fala não, eu acho que não é assim, não acredito nisso, sim ou não? Então aquele que ouve a palavra do Pai e obedece e guarda em obediência, eu vou fazer o que Deus está mandando, eu vou andar na palavra, eu vou me afastar do pecado, eu vou buscar em oração, eu vou firmar os meus pés, eu vou fazer mais uma vez, eu vou voltar para Cristo. Talvez tenham pessoas sentadas aqui desanimadas da fé, desanimadas do Evangelho, desanimadas por conta de circunstâncias, por conta de lutas, por conta de decepções, por conta de mentiras. Mas sobre a tua palavra, Senhor, eu vou lançar a minha rede de novo. Aleluia, aleluia. Você sabe que muitas vezes Deus permite circunstâncias na nossa vida para que a gente veja que Deus não vê como vê o homem. Deus não vê como vê o homem. O homem diria: como pode Daniel dizer que é temente a Deus se ele está na cova? Se ele fosse temente a Deus, ele não estaria na cova. Sim ou não? Esse não é um raciocínio lógico? Mas ele estava lá junto com os leões, mas havia alguém com ele lá. E sabe quando você reconhece que as vozes estão erradas? Quando a cova é aberta e Daniel está lá coçando a cabecinha dos leões. Ouça a voz de Deus, escute Deus no seu coração. Você não pode andar à sombra das vozes do mundo, porque se você for escutar a opinião das pessoas sobre você, a opinião das pessoas sobre a sua fé, você vai andar rodopiando pelo mundo sem ter um lugar para se assentar. Veja como Deus vê. Examine a Escritura, obedeça a Escritura, e o que vai acontecer? Deus vai viver para você. Ai, imaginou um negócio desse? Olha bem ali, ó, viveremos para Ele, o Pai o amará, viveremos para Ele, e faremos nele morada. Aleluia, glória a Deus, que lindo. Diga: Senhor, me ensina, eu quero em toda a minha vida e por toda a eternidade ser a tua morada. Sabe o que nos leva a desobedecer? O orgulho, querer saber mais do que Deus, querer usar a lógica para entender a Deus. E sabe o que faz a gente ouvir as pessoas? Sabe o que é? É que a gente não pode ficar mal com as pessoas. Então a gente não quer ser rejeitado, né? Pelos amigos, não quer ser rejeitado pela sociedade. Quem concorda comigo? E aí a gente entra na maioria, mas a maioria nem sempre tem razão. A minoria, chamada Deus, é conhecedora de toda a verdade, porque Deus é a maioria absoluta. Como Deus manda você tratar o seu marido? Como Deus manda você tratar a sua esposa? Como Deus manda você tratar o seu pastor?
Como Deus manda você cuidar da sua família. Não escute vozes, faça o que Deus mandou. Se é para interceder, interceda. Se é para ser fiel, seja. Se é para honrar, honre. Você sabe que a vida, muitas vezes, ela traz para você circunstâncias que você para e começa a racionalizar. E mesmo que você esteja alinhado com a palavra de Deus, você começa a olhar e aprender com tudo que você vê à volta. Tudo que acontece ao teu redor e derredor, tudo que acontece com você, é uma escola para você. É Deus ensinando você. É Deus guiando os teus passos. É Deus mostrando. Porque quem é a pessoa que você pode confiar? O que você quer? Você quer na tua vida, você ter uma esposa que fique com você só quando você tem dinheiro, só quando você faz tudo perfeito, só quando você age, para o bem dela, e no dia em que você cometer uma falha, ela vai embora? Ela não te queira mais? Quem quer uma esposa assim? Levanta a mão dos meninos solteiros. Você quer ter um médico cardiologista que acompanhe teu coração enquanto está tudo bem, mas quando teu coração der um problema, ele diga: olha, eu não quero mais te atender, porque se você morrer, eu não quero ser conhecido como o incompetente. Quem quer esse cardiologista? Dou o telefone para você. Quem quer um pastor que fique do seu lado só quando você fizer coisa boa? Rapaz, vem aqui, cara, mas olha que lindo, você vai pregar hoje, mas a hora que você pisar, que você torcer o pé, o pastor diz assim: tu não és mais bem-vindo nessa casa. Quem quer um pastor assim? Ninguém quer. Mas quantas vezes nós desprezamos pessoas maravilhosas na nossa vida? Porque Deus disse: guarde o meu mandamento. E o amor não abandona. O amor não deixa sozinho. O amor é revelado não na festa, não na alegria. O verdadeiro amor é revelado na adversidade. Amém ou não amém? Sabe por que me ama? Porque permaneceu apesar de. Sabe por que me ama? Porque me conhece. Porque sabe quem eu sou. O meu marido, você não precisa falar para ele quem eu sou. Ele nunca vai se influenciar com que ninguém fala de mim para ele. Porque ele vive comigo há 40 anos. Ele conhece a minha conduta. Sabe o que eu quero dizer com isso para você? Deus, Ele quer fazer morada em você. Deus, Ele quer ser. Então não escute as vozes. Continue amando. Continue acreditando. Porque se você obedecer a Deus com a sua esposa, Deus vai te honrar. Se você obedecer a Deus com o teu pastor, Deus vai te honrar. Se você obedecer a Deus com o seu marido, Deus vai te honrar. Se você obedecer a Deus com a tua integridade, Deus vai te honrar, vai viver para você e vai fazer em você morada. Porque nós podemos encontrar amigos, mas na adversidade a gente encontra quem? Um irmão. Quer que Deus habite em você? Então não faça o que todo mundo faz, faça o que Deus faria. Quantas pessoas passariam ao lado do samaritano, ou daquele homem jogado na beira do caminho? Quantas pessoas passariam dizendo: mas também bebeu até cair, mas também não para em trabalho nenhum? Quantas pessoas falariam isso? Mas Cristo Jesus olhou para o bom samaritano, porque o bom samaritano não perguntou o que ele fez para ter caído. Ele se abaixou, ele pôs no colo, ele levou para uma pousada, ele pagou a pousada e disse: se faltar algum dinheiro eu pago depois. Nós, para obedecermos a Deus, nós precisamos ter um amor fiel por Ele,
pelas pessoas que Ele colocou na nossa vida. Temos que ser fiel e leal àqueles a quem Deus colocou na nossa vida, não só nos momentos bons, porque fidelidade quando você está recebendo é fácil, fidelidade quando você está sendo aplaudido é fácil, mas eu fui fiel ao meu esposo quando ele me traiu. Eu fui fiel, fui leal quando ele estava fazendo algo e hoje eu tenho uma família maravilhosa. Porque se eu o amo, eu não posso amá-lo somente quando ele acerta. Eu também tenho que amá-lo e levantá-lo quando ele erra. Deus quer fazer morada. Deus quer abençoar, né? Veja lá, Deuteronômio 28. Recompensas de ser uma pessoa obediente. Deuteronômio 28, capítulo 28, verso 1. E será que se ouvirdes a voz do Senhor, o teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os mandamentos, você pode ter o cuidado, o poder é Ele que vai te dar. Você pode ter o cuidado, eu quero, Senhor, mas o poder é só Ele que pode nos dar, através do Espírito Santo na nossa vida. Mas o Espírito Santo, se encontrar um coração quebrantado, ele se manifesta. Hoje eu te ordeno, o Senhor teu Deus exaltará você sobre todas as nações da terra. Meu Deus! Olha lá, vai para frente, veja aí o que nós perdemos pela nossa teimosia. E todas as bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando você ouvir a voz do Senhor teu Deus. Bendito você vai ser na cidade, bendito serás no campo, bendito será o fruto do teu ventre, e o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais, meu Deus, e as crias das tuas vacas, e das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto, bendita a tua amassadeira. Bendito serás ao entrares e bendito serás ao saíres. O Senhor entregará feridos diante de ti os teus inimigos que se levantarem contra ti. Veja aí, mesmo que ele é obediente, os inimigos se levantam, e por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença. Veja aí, o Senhor mandará a bênção, e que a bênção esteja contigo nos teus celeiros e em tudo que você colocar o quê? Tua mão. E Ele te abençoará na terra que te der o Senhor teu Deus. Olha lá, vamos seguir. O Senhor te confirmará para si como povo santo, como te tem jurado, quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus e andares nos seus caminhos. E todos os povos da terra verão que é invocado sobre ti o nome do Senhor, e terão temor de ti. E o Senhor te dará abundância de bens, no fruto do teu ventre, e no fruto dos teus animais, e no fruto do solo sobre a terra que o Senhor jurou aos teus pais te dar. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro do céu, para dar chuva à sua terra no seu tempo, e para abençoar toda a obra da tua mão. Meu Deus! E emprestarás a muitas nações, porém tu não tomarás emprestado. O Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e estarás em cima e não debaixo. Se obedecerdes aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno para as guardar e cumprir, e não te desviares de todas as palavras que hoje eu te ordeno, nem para a direita, nem para a esquerda, andando após outros deuses para servir. Pronto, aí começa já os castigos de quem não obedece. Então você está vendo aí? Se você guardar os mandamentos, veja bem, quando que a vida de Jó, presta atenção, quando que a vida de Jó se tornou admirável? Quando ele passou pela tribulação. Teve um momento na vida de Jó, que tudo aquilo que ele havia feito, por temer a Deus e com temor de Deus, com obediência a Deus, desmoronou. Desmoronou ou desmoronou?
Morreram os filhos, morreram o gado. Os amigos deles começaram aqui a apontar o dedo para ele de todas as direções, acusando ele, dizendo que Deus não estava com ele, que ele estava em pecado, que tudo aquilo estava acontecendo porque ele estava em pecado. O coração de Jó Deus conhecia, mas Jó não conhecia o coração dos amigos. Foi ou não foi? Chegou um momento que a situação ficou tão difícil, que o que Jó fez? Orou pelos seus amigos. E quando Jó ora por seus amigos, ele se cura, Deus o cura. O que eu quero dizer para você com isso? Não importa o que as pessoas fizeram, se você as considera como inimigos, se você a considera como pessoas que estão te perseguindo, não deixe de orar por eles, não deixe de abençoar a eles. Por quê? Porque é nesse momento de adversidade que você está passando, é nesse momento da luta que você está sendo esmagado, que Deus revela a tua vida e te fortalece, e faz com que o teu nome seja resplandecido. Então ore e permaneça fiel. Quando a mulher de Jó chegou ou não chegou? Quem sabe a história? Levanta a mão para mim, quero ver quem sabe. Quando a mulher de Jó chegou, que ele estava se coçando com um caco de telha, com o corpo tomado de chagas. Talvez a mulher tenha dito mais coisas como: você serviu a Deus a vida toda, fez tudo para Deus, agora você está aí. Aí você está aí sem teus filhos, morreu as crianças, perdemos gado, caiu tudo, destruiu tudo, e agora você aí sentado debaixo dessa árvore, se coçando com um pedaço de caco, amaldiçoa este teu Deus e morre. É no momento da adversidade, é no momento da luta, é nesse momento que Deus está na expectativa, olhando para você. Deus está na expectativa, assim na pontinha do pé, olhando para você e dizendo: esse é meu filho, esse é minha filha, esse é meu filho, essa é minha filha. Porque quando você honra a Deus neste lugar, é por isso que eu quero dizer para você: não importa as circunstâncias que você esteja vivendo, é por isso que eu quero dizer para você: não importa quanto tenha no banco, não importa quantas pessoas estejam ao teu lado, não importa. Deus é Deus de maravilha. Não se desvie nem para a direita. Ore pelos teus inimigos, abençoe aqueles que te perseguem, e seja obediente ao amor de Deus, seja em qualquer lugar que você esteja. Aleluia. E esteja pronto sempre para abraçar, sempre para receber de volta, porque isto é ser igual a Cristo. E isto faz o quê? Levanta a tua mão direita, que é a mão do teu trabalho. Levanta a mão direita. Diz assim, diga comigo: se eu assim fizer, tudo que eu tocar vai prosperar. Eu serei bendito aonde quer que eu vá, em nome de Jesus. Fica firme. Não deixa que a maldade entre no teu coração. Não deixa que a dor entre no teu coração. Não deixe que a tristeza te domine. Não deixe com que você venha frustrar os teus olhos. Nenhuma pessoa é capaz de te dar toda a segurança. A segurança que nós temos está no Pai. E não podemos desobedecer o Pai por causa de pessoas. O meu pai nunca me abandonou. O meu pai sempre esteve comigo. Ele está comigo e sempre me fez caminhar como vencedora. As pessoas vão, as pessoas vão, mas quem ama o Senhor permanece nele, na sua palavra. Aleluia. Quem está entendendo? Amém. Não desista. Fique firme. A tribulação vem, mas ela passa. O vento sopra, a tempestade vem. Obedeça no meio da tempestade, porque no meio da tempestade, quando você se põe obediente, Deus exalta o teu nome, levanta você e faz com que a glória venha. Por quê?
porque é assim que Ele diz e é assim que Ele faz. Permaneça em Deus. João 15:10. Oh Jesus, está tão bom isso aqui. João 15:10, olha lá. Se guardares os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e permaneço no seu amor. Uau! Se você guardar os mandamentos, não se trata de sentimento, não se trata do que você sente, se trata do que o Pai fala. Ame o teu amigo, ame teu inimigo, ame o teu próximo, me louve nas circunstâncias. Não importa se está no dia bom, no dia mau, não importa se estão me colocando uma coroa de reconhecimento, ou se estão me dando açoites dentro da prisão, em todas as circunstâncias, adorarei a Deus. Ninguém merece a nossa atenção. Vamos ler de volta esse versículo. Vamos ler de volta, volta lá no começo. Lê comigo para você entender e receber no teu coração. Volta lá para mim. 15:10 no começo. Se, o quê? Guardares, quem? Os meus mandamentos. Permanecereis aonde? No amor. Do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai. E permaneço. Olha só Jesus. Se Jesus foi traído pelo amigo que ele mais confiava, se Jesus foi vendido por um que comia com ele na mesa, se Jesus foi açoitado pelas pessoas que ele veio para salvar, aonde ele permaneceu? No sentimento ou no mandamento? Sabe por que a igreja está fraca? Sabe por que a igreja está caindo? Sabe por que não acontecem milagres? E por que Deus não levanta grandes pessoas? Porque em vez de andar no mandamento, na obediência, nós andamos por sentimentos, tentando entender o que só Deus sabe. Eu quero dizer para você, aonde quer que você esteja, ainda que você não saiba, você pode ter perdido o controle, eu posso ter perdido o controle, mas eu tenho absoluta certeza que papai está no controle absoluto de todas as coisas, e que eu estou exatamente no lugar que ele queria que eu estivesse nesse tempo. Se era tempo de estar na cova, Daniel estava na cova. Se era tempo de estar na fornalha, Sadraque, Mesaque e Abdenego estavam na fornalha. Mas todos esses homens, por permanecer no mandamento, por permanecer em obediência, Sadraque, Mesaque e Abdenego, todas as pessoas daquele reino se dobraram a Jesus, a Deus, e todos declararam que Ele era o único Deus. Quando Deus põe um homem, uma mulher de Deus dentro de uma fornalha, há uma nação que vai se curvar. Quando Daniel saiu da cova, os inimigos foram jogados na cova, foram devorados à vista dos homens, mas Daniel escutou: o Deus de Daniel é o único Deus verdadeiro. Aleluia. Eu quero profetizar na tua vida. Quem está te vendo na cova, quem está te vendo no cativeiro, vai ver Deus exaltar você, se você continuar no amor de Deus. Aleluia. Harabassuri cantalai. Você precisa perdoar hoje, querido. Você precisa abrir mão desse sentimento de mágoa. Você precisa abrir mão desse sentimento de rancor. Você tem que orar. Por quê? Porque o que Deus tem preparado para você, o que Deus tem preparado para mim, olhos não viram, está ali, ó. Ouvido não ouviu, e jamais subiu ao coração do homem o que Deus preparou para aqueles que guardam os seus mandamentos. Ai, alabasturi canta lamai,
Deus não age pela vista, Ele age pela fé, e a minha fé se manifesta, não nas loucuras que eu faço, mas na obediência que eu tenho, e permanecer no seu amor. Amém? Sabe quando você perde a guerra? Você perde a guerra quando você começa a deixar rancor entrar no teu coração. Você perde a guerra quando você começa a deixar ódio entrar no teu coração, porque você saiu do amor. Guardar o mandamento, qual que é o mandamento? Amarás o Senhor teu Deus, vamos lá comigo? De todo o teu coração, deixa eu falar, você repete. Amarás o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento. E amarás os teus amigos, e amarás a tua família, e amarás os bonzinhos. Os bonzinhos. O próximo pode ser um mauzinho, pode ser um sujinho, pode ser um encardidinho, pode ser um falsinho. Tem o Faustão na Globo e o falsinho na vida, né? Mas a Bíblia diz o quê? Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Ei, diga assim: amar como a mim mesmo. Porque eu também cometo pecados. Sim ou não? Qual de nós um dia não foi falsinho? Qual de um dia de nós aqui não foi o mentiroso? Qual de nós aqui não foi o traidor? Hã? Quem atira a primeira pedra? Sabe o que a palavra de Deus diz? Bem-aventurados são quem? Os misericordiosos. Por quê? Porque estes alcançarão o quê? Misericórdia. Aleluia. Consequências de desobedecer. Assim como nós vimos homens que obedeceram até colocar a sua vida em risco, a sua reputação em risco, nós também temos exemplos na Bíblia, né? Lá no Éden, ali estava Adão, e Adão tirou os olhos do amor de Deus para escolher o amor de uma mulher. E Eva tirou o ouvido do conselho do marido, do conselho de Deus, que disse: não toque nesse fruto, para conhecer o quê? A ciência do bem e do mal. E eles perderam o quê? Perderam o direito de estar no Éden, porque toda desobediência é um ato de independência. Quando você ouve a palavra e você não pratica, você está dizendo que você sabe mais do que Deus. Nossa! Quem está entendendo aí, diga glória a Deus. Toda vez que você olha a palavra e você não pratica a palavra, você está dizendo que você sabe mais que Deus. Você está dizendo: eu sei o que eu vou fazer. Eu acho que não é bem assim que tem que ser as coisas. Hoje, se Deus sabe, quem sou eu para achar? Não acho nada, eu só obedeço a Deus. Amém ou não amém? Então, quando nós começamos a negociar a palavra, a gente acaba perdendo o paraíso. E todo o inferno que se instala na nossa vida, se instala por um ato de desobediência. Ei, Sadraque, Mesaque e Abednego foram para o fogo, não foram para o fogo? Mas eles estavam lá gritando, desesperados, ou estavam em paz? Daniel foi para a cova, não foi para a cova? Mas como é que estava Daniel lá? Tranquilo, fazendo cafuné em leão. Porque se eu obedeço a palavra, eu tenho absoluta certeza de que Ele está comigo, aonde quer que eu vá. E sabe o que acontece? Mesmo no meio da tribulação, eu deito e durmo. Por quê? Porque tem paz no meu coração. Olha o outro, o rei Saul.
Olha o rei Saul. O rei Saul foi ungido como o primeiro rei de Israel. Ele era um guerreiro magnífico. Ele era um homem lindo, bonito, imponente. Mas a palavra que foi dada pelo profeta era que ele aguardasse para fazer o sacrifício. Mas como que eu, sendo rei de Israel, vou aguardar um profeta atrasado? Tem coisas que atrasam na sua vida só para provar a tua fidelidade e obediência. O profeta estava atrasado. E o que ele fez? Foi sacrificar, porque o povo estava indo embora. E o que aconteceu? Não tenho mais prazer em Saul. E a unção que ele havia recebido se apartou dele. Ele perdeu mais do que o reinado. Ele perdeu a presença de Deus que o acompanhava. Israel, quando desobedecia os mandamentos do Senhor e ia ter com deuses estranhos, perdia a prosperidade, perdia a liberdade. Sempre um castigo na nossa vida está completamente ligado a um ato de rebeldia a Deus, a uma desobediência. A desobediência revela a nossa incredulidade e rebeldia. E a obediência, olha que coisa linda, é um processo de maturidade. Só maduros obedecem. Imaturos discutem. Ah, pai. Ah, não, pai. Sim ou não? Ah, eu não quero. Eu não vou fazer. Sim ou não? Mas quando é maduro, ele já entende que no pai há sabedoria, ele vai obedecer. Olha esse texto, Hebreus 5:8. Hebreus 5:8. Estou terminando, gente, só falta esse aqui. Hebreus, capítulo 5, verso 8. Ainda que ele era filho. De quem está falando Hebreus aí? De quem está falando aí? De Jesus. Ainda que ele era filho, aprendeu a obedecer pelo que ele venceu. A obediência de Jesus fez com que ele fosse levado no mais alto lugar, sim ou não? Mas primeiro o que aconteceu? Padeceu. Nós temos que aprender a sofrer e obedecer, porque depois de padecer, a gente vai ser o quê? Processo, maturidade, crescimento, amadurecimento. Eu não sou mais um crente circunstancial. Deus nos manda circunstâncias para que nós possamos deixar a circunstância e passarmos a andar como que? Eu não sou o que eu sinto, eu não sou o que eu vejo, eu sou o que eu creio. E eu creio que sou filha amada de Deus, que Ele está comigo e que Ele é a destra de Deus e também a minha justiça. Vamos para frente para terminar? Obedecer é melhor do que sacrificar. Tem muita gente fazendo tanto sacrifício na vida. Verdade, até no trabalho próprio, até na sua própria vida pessoal, faz tanto sacrifício. A Bíblia diz que aquele que obedece a Deus prospera enquanto dorme. Obedecer é melhor que sacrificar. Obedecer é uma dádiva, uma bênção que acelera a nossa vida, traz aceleração. Muitas vezes queremos compensar a nossa rebeldia e desobediência com esforços religiosos. Esforços religiosos, né? Agora não vou obedecer, mas eu vou jejuar. Eu não vou obedecer, mas vou orar no monte. A oração do monte sem obediência funciona? Não. Aí digo assim depois, eu orei no monte,
40 dias e nada aconteceu comigo, mas você perdoou o teu amigo? Não. Como que Deus vai poder entregar para você algo que Ele não pode? Ele não pode abençoar quem não perdoa. Não é que Ele não quer, Ele não pode. Ele não pode por quê? Porque se você não perdoar o teu amigo, também eu não perdoarei a ti. É uma condição, porque o sujo não pode ficar condenando o mal lavado. Sim ou não? O sujo não pode ficar tirando o pé do mal lavado. Nós todos pecamos. Por que que uns merecem? Nossa, para a gente tem que ter misericórdia todo dia. Quem quer misericórdia todo dia, levanta a mão e diga glória a Deus. Glória a Deus. Mas a gente quer dar misericórdia todo dia? Mas aquele não merece, nós merecemos. Aquele não é de Deus. Mas e nós fazendo o que não é de Deus, somos de Deus? O inimigo tenta nos enganar, não se deixe enganar, né? Terminando aqui agora, em nome de Jesus, né? Nós precisamos entender a dinâmica da obediência, né? Em Lucas capítulo 7, 8 e 9, vou ler mais 3 versículos e encerrei. Quero ler a palavra, porque a palavra fala por si mesmo. Lucas capítulo 7, versículo 8 e 9. 7, 8 e 9. Lucas. Cadê o povo lá da comunicação? Lucas capítulo 7, 8 e 9. Não, Lucas 7, versículo 8 e 9. Isso, obrigado. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados sobre o meu poder, e digo a este: vai, volta, vai, e a outro vem, e ele vem. E ao meu servo faz isso, e ele o faz. E ouvindo isso, Jesus maravilhou-se, e voltando-se disse à multidão que o seguia: eu digo-vos que nem ainda em Israel eu tenho achado tanta fé. Sabe o que ele está dizendo? Sabe o que esse centurião está dizendo? Basta uma palavra. Se eu sou homem de autoridade e eu libero uma palavra, a palavra vai se cumprir. E eu sei que o Senhor Deus é autoridade. Se o Senhor me entregar a palavra, ei, sabe o que eu quero dizer para você? Ele já te entregou a palavra. Só basta que você se aposse da palavra. Essa é a dinâmica que nos dá vitória e condição de permanecer nele. Nos apossarmos da sua palavra. Ele disse para mim: creia em mim e será salvo tu e tua casa. Então se aposse dessa palavra. Ele já liberou, basta que você creia. E o centurião disse para ele: se o Senhor disser e mandar uma palavra que o meu servo será curado, eu creio no meu coração que assim ele é, porque o Senhor tem autoridade. A palavra já disse que a tua família vai ser salva, a palavra já disse que você vai ser liberto, a palavra já disse que você vai ser vitorioso, a palavra já disse que você vai ser próspero, aleluia. Então se apossa da palavra. Essa é a dinâmica de a gente poder se manter dentro daquilo que Deus tem preparado para nós, aleluia. E aqui, peraí, deixa eu achar aqui. O sacrifício. Quando nós fazemos muito sacrifício, sabe quem fica impressionado? Os homens. Nossa, como faz sacrifício. Nossa, como se esforça. Homens se impressionam com o sacrifício. O Deus que eu sirvo se impressiona com a obediência. A obediência abre portas que a força nunca será capaz de arrombar. Fidelidade é o alicerce, lealdade é a estrutura, e a obediência é a porta pela qual Deus derrama o seu favor. Um líder de uma família, ou um líder de uma igreja, ou de um ministério, sem lealdade é um risco, mas um liderado
sem obediência é um atraso. Quando nós não nos submetemos à autoridade, quer seja do marido, quer seja do nosso patrão, quer seja do nosso pastor, da palavra de Deus, nós estamos o quê? Atrasando. O diabo não pode impedir. Diga comigo assim: o diabo, mais alto, o diabo não pode impedir a minha vitória, mas atrasa. Se era para você chegar ao lugar da tua vitória, da bênção, com 30 anos, se você não aprender a obedecer a palavra de Deus e guardar o teu coração, quem sabe você chegue que nem Sansão, né? Sansão foi o cara que não obedeceu. Sansão foi o cara que não ouviu. Sansão foi o cara que fez tudo do jeito que ele queria. Foi ou não foi? Sabe quando cumpriu-se o propósito da vida dele? No dia da sua morte. O diabo pode impedir? Não. Porque aquilo que Deus determinou para você fazer, você vai fazer. Agora, imagine se Sansão tivesse obedecido na sua juventude. Ele teria reinado sobre Israel. O tempo que ficou empurrando aquele moinho, cego e sem vista. Hoje eu quero dizer para você, Papai do céu, Deus amado, Senhor dos senhores, tem milagres incríveis para você. Você sabe o que você pode fazer? Eu sempre fui muito orgulhosa. Um ego forte, uma arrogância. Eu sempre tive muita dificuldade em obedecer. Muita dificuldade em obedecer. Mas quando eu conheci Jesus, eu disse para Ele: eu não posso, mas o Senhor pode. Sem Ele nós não podemos fazer nada. Talvez você diga assim: bem, eu vim na igreja hoje com tantos problemas, com tantas dificuldades, e a pastora falou só sobre obediência. Pois é, a obediência é a resposta ao teu problema. A obediência é a solução para a tua dificuldade. A obediência é a porta da abundância. A obediência é a porta que cura e que liberta. Isaías, capítulo de número 1, versículo de número 19. Uau! Diz assim: se você quiser e me ouvir, você vai comer o melhor que tem nessa terra. O melhor. Não queira ser sábio aos teus próprios olhos. Eu sei que hoje talvez você não vai conseguir sair daqui a pessoa mais obediente do mundo, porque isso é só Deus que pode fazer. Mas eu quero que você saia daqui com o desejo de querer obedecer. Eu quero que você saia daqui sabendo que a obediência abrirá portas. E que você saia daqui adorando a Deus em todas as circunstâncias, em todos os momentos da tua vida. Não importa se as pessoas estão vendo Deus em você ou não estão vendo nada, importa o que você sabe de você. E não importa o que você fez, não importa o quanto você errou, o importante é que você chegou na casa do Pai. E talvez você tenha dificuldade de obedecer, porque você nunca teve uma voz de autoridade sobre a tua vida. Sempre foi você que teve que tomar as decisões. Sempre você fez do teu jeito. Mas hoje, Pai, o Pai quer fazer por você. O Pai quer fazer por você. O Pai quer entrar em você. O Pai quer curar você. O Pai quer te ajudar a você perdoar essa pessoa. Eu posso falar de perdão, porque o meu coração é perdoador. E é por isso que Deus sempre vira
a história da minha vida. O perdão não vai fazer bem para outra pessoa. O perdão vai fazer bem para você. A outra pessoa, se não se arrepender, vai para o inferno com o teu perdão e tudo. A outra pessoa, se arrepender e você não a perdoar, ela vai para o céu sem o teu perdão. Não depende de você a resposta que Deus dará a ela. Depende dela. Mas eu não quero em mim nada que me afaste do meu Pai. Tudo bem que às vezes nós sofremos e precisamos viver algum luto. Quando alguém se afasta, a gente sente, a gente vive o luto, chora. Sim ou não? Quando alguém nos fere, nos machuca, o choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã, bem cedo. A gente vai chorar, a gente vai sofrer um pouquinho, mas nunca permita que o lixo do diabo tome o lugar que é de Deus no teu coração. Deus respeita o nosso luto, Deus respeita a nossa tristeza, mas o sol não pode se pôr a nossa ira, porque se a ira permanecer em nós, nós vamos começar a apodrecer a nossa família e tudo ao nosso redor. Quem vai sentir o mau cheiro não é quem nos atirou a pedra, é aqueles a quem nós temos um compromisso, nossos filhos, nosso esposo, nossa esposa. Quem sofre a carga são eles. E se você guardar os mandamentos do Senhor, que hoje Ele te ordena, e dizer: Senhor, eu prefiro permanecer no teu amor, eu prefiro permanecer no teu amor.